Atualmente, mais de 11 milhões de pessoas em todo o Brasil são atingidas pela depressão. Em todo o mundo, são mais de 300 milhões de pessoas. E apesar de cada vez mais discutida, é preciso continuar falando sobre ela. E é isso que o médico Jean Rafael, nosso entrevistado de hoje, que passou por um processo depressivo, decidiu fazer, unindo a trajetória vivida em hospitais e clínicas e a experiência própria. Após passar por um processo depressivo, ele escreveu um livro que revela como prevenir os males que mais afetam a modernidade, as doenças da mente. Confere aí. Sejam muito bem-vindos ao Conversas, e hoje temos a honra e o prazer de receber aqui para um bate-papo um médico cirurgião arapiraquense. É isso, doutor, que fala? Arapiraquense? Isso mesmo, arapiraquense. Que também é professor, pós-graduado em psicoterapia transpessoal, palestrante, escritor e que é um dos vários desses profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate contra o coronavírus. A conversa de hoje é com o Dr. Jean Rafael. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado aí pela oportunidade, Ricardo, de estar aí, né, nesse bate-papo com vocês. E estamos aí para tentar contribuir, né? Faz parte dessa missão, da nossa missão pessoal de vida, poder levar conhecimento, poder trocar informações, aprender também é sempre bom. Então, fico aí à disposição para a gente poder levar esse bate-papo aí para a população. Para começar o nosso bate-papo, eu falei aqui que o senhor é médico, é cirurgião, o senhor é palestrante, o senhor tem várias pós-graduações, escritor. E quem que é o Dr. Jean Rafael explicado pelo próprio, entre todas essas funções, assim? Olha, hoje eu sou uma pessoa que busca no meu dia a dia uma evolução, né? Uma jornada, uma caminhada, principalmente dentro do setor saúde. Eu venho sempre aprendendo, sempre buscando a cada dia compreender a minha pessoa mais um pouco, né? E esse grande norte que é a saúde. Que para um jovem, né, lá na infância, comecei muito cedo, com 8 anos, eu ajudava minha avó nas feiras livres aqui da nossa região, né? A gente vendia sabão coloral. Depois, com 10, 11 anos, eu ajudava meu pai, né? Meu pai foi porteiro do colégio que eu estudava e comprou uma lanchonete e a gente já, naqueles momentos, vendíamos pastel, caldo de cana. Eu cresci entre isso, brincando, jogando futebol. E a partir daí, nessa adolescência, ficou a dúvida, né? Seguir a carreira profissional. Minha mãe vai estudar, menino. E aí eu fui para a capital, né? Naquela época que nós somos a segunda maior cidade, a segunda cidade, né, de Alagoas, em Arapiraca. E naquela época não tinha a faculdade. E a gente foi para a capital, para Maceió, estudar lá, fazer medicina. E para fazer medicina eu tive que me virar, né? Primeiro eu entrei na faculdade de Direito, digo sempre que é um dos viéses que a gente comete na vida, e foi um aprendizado bem legal. Quando eu estava já para encabeçar o segundo ano, não era aquilo que eu queria, eu tive que ter ali, acho que foi uma das primeiras crises depressivas que eu tive, né? Que chamava para poder entender um pouco melhor do que estava acontecendo. E aí eu larguei, fui fazer medicina e para me manter, para ajudar lá, eu comecei a dar aula. Então, desde os 18 anos, comecei a dar aula particular. Nos 19 eu dei aula numa escola, já comecei, né, a ter minha carteira assinada lá como professor e me dividi entre a faculdade, né, e essa linha de trabalho. Me formei, fiz a residência em cirurgia, voltei para a minha cidade junto com a minha esposa, que é pediatra, e aqui nós começamos a trabalhar. Nos 5 primeiros anos, tudo que eu havia aprendido naquele universo, do ponto de vista técnico, de conhecimento, os modelos de sucesso. Então, a gente vem com todo o afã, né? Jovem. Então, com 32 anos, eu já havia conseguido ali aquilo que eu queria, do ponto de vista material, né? Eu passei a ser diretor do hospital que trabalhava e me deparei com a situação que foi trágica, mas que eu olho hoje com o olhar da gratidão lá para trás. Fui diagnosticado com depressão, síndrome do pânico,
passei ali um bom tempo com muitas dificuldades e para sair da cama a coisa complicou. Então, foram 2 anos aí de tratamento, de busca de ajuda, novas formações, e desde então eu venho buscando o entendimento de uma saúde de uma forma mais ampla, né? Eu digo isso de uma forma mais ampla, alguns conhecem de uma forma mais integral, e a gente vem ainda trabalhando, né, no campo cirúrgico, na cirurgia do trauma, e ao mesmo tempo buscando esse entendimento maior. É um pouco aí dessa mini história, né, de vida. O senhor falou sobre a depressão. Em novembro do ano passado, o senhor lançou o livro, né, A Ciência da Gratidão. E conta um pouco dessa história da depressão, como que o senhor venceu a depressão. O senhor podia falar um pouquinho da história assim que está por trás desse livro? E quem que é o Dr. Smith, que eu fiquei lendo aqui, eu li bastante resenha sobre o seu livro. Quem que é o Dr. Smith? Sem dar spoiler, assim, para lhe entregar também, né? Todo mundo quer saber hoje, todo mundo que lê o livro, cara, quem é esse Dr. Smith? Né? Todo mundo sempre pergunta como é que é a história. O Dr. Smith, na verdade, é um médico norte-americano. Ele vem conhecer as belíssimas praias de Alagoas, um médico aposentado, né, da medicina tecnológica, né, do desenvolvimento norte-americano, e ele dá de cara lá, ele cai na praia e eu vou ajudá-lo. E nesse contraponto a gente estabelece um bate-papo, como estamos fazendo aqui, e o Dr. Smith foi me ajudando a compor essa obra, eu fui ajudando em outros aspectos do livro, e a gente tece um pouco, né, de toda essa trajetória que eu tive, né, e dos principais bloqueios, que a mensagem maior dessa obra é dizer às pessoas que, por exemplo, do ponto de vista emocional, eu tive medo do que as pessoas iam falar, eu tive preconceito em relação aos profissionais, a gente muitas vezes tem preconceito em relação às medicações. Então, a gente traz essa ênfase de que é importante a gente buscar ajuda, né, o quanto antes, para que a gente possa ter uma recuperação, né, sem tantos processos dolorosos. E aí eu vou falando de como que foi essa história. O prefaciador da obra, o psiquiatra que cuidou de mim, o qual eu entrei lá como paciente e hoje dou aula na pós-graduação lá, a qual eu fiz de psicoterapia transpessoal. Para mim foi muito legal, né? E a gente vem nessa jornada, nessa caminhada. Então, nessa obra, a gente vai falar um pouquinho desse universo que a gente aprendeu, dentre elas, a gratidão, e a gratidão do ponto de vista científico. Muita gente acha que gratidão é moda, é algo assim bem... Né? Mas a gente foi buscar aí o que é que a ciência vem falando sobre isso, o que é que os artigos vêm sugerindo, né, a respeito da gratidão, e a gente foi colocando esses elementos nas passagens que eu fui tendo na vida, ali naquele processo de recuperação, né? E dentro de tudo isso, falo para você, Ricardo, uma coisa chamada o estresse. Foi a base de tudo. Olha, essa depressão, a gente naquele momento, mas por que eu estou com isso? Então a gente vai buscar lá, dentro da multicasualidade, da multifatorialidade dos processos, colocaram lá, já é o estresse. Você é um cara diretor, você opera, você isso, aquilo outro. Então o estresse ficou na base, aquilo me gerou curiosidade. Eu passei a estudar o estresse e vejo o quanto que isso impacta. E principalmente no momento que a gente está vivenciando hoje. Hoje eu tenho dado aulas, tá, para principalmente os profissionais, né, que estão atuando no dia a dia aí junto a essa pandemia. Então, desde o período de março, a gente vem ajudando aos profissionais e principalmente que a gente começou a perceber o quanto que essa carga de estresse estava muito alta, que a gente poderia fazer para ajudar esses profissionais aí, né, a gente que está na linha de frente para poder enfrentar melhor essa situação. Mesmo sendo muito falado hoje em dia, falam-se mais sobre a depressão, é mais debatida, mas existe ainda um tabu, né? Um tipo de... Se a pessoa tem depressão, ela sofre algum tipo de preconceito e até mesmo estranheza das pessoas em relação ao estado que a pessoa fica, que ela tem picos de alegria, daqui a pouco ela tem pico de tristeza profunda, dependendo da depressão, se está depressivo. Eu queria que o senhor falasse um pouco como que foi isso no seu meio, que é um meio que, teoricamente, já estaria acostumado a lidar com a depressão. Como que o senhor sentiu que as pessoas te olhavam para o senhor com um pouco de estranheza ou não?
No livro, a gente coloca um pouquinho sobre isso, e hoje eu trago muito o seguinte, a questão justamente desses bloqueios, desses tabus. Às vezes as pessoas até tentavam ajudar, não é? É aquele conselho que vem do familiar, aquele conselho do amigo de trabalho, né? Aquele conselho, às vezes, vinha até de um paciente. E às vezes a gente não está naquele momento percebendo, não está vendo, não está olhando. E hoje o que eu observo lá para trás, tá, é que é muito ao interno, né? Então, você, às vezes, observar isso, perceber essas mensagens que vêm, aceitar a ajuda, e aí eu acho que foi uma das coisas mais difíceis. Quando os sintomas eram muito fortes, começaram a cada vez mais ser frequentes, e a gente, poxa, a gente tenta às vezes esconder. Eu digo que eu ia buscar escapes, né? Alguns chamam de fugas. Às vezes você desconta na bebida para relaxar, alguns vão para comida, alguns vão para compra. Aquilo relaxa um pouquinho, você passa um dia, dois bem, depois volta tudo de novo, né? E aí você vai nesse círculo de sofrimento. Então, aceitar ajuda, buscar esse apoio, acredito que é muito mais importante do que você deixar essa coisa cronificar. Eu digo que eu deixei muito tempo cronificar pelos próprios bloqueios, os próprios tabus, né? É óbvio que uma vez, quando você passa pelo processo de adoecimento, né, vem sempre aquelas coisas, olha, eu te disse, eu te falei, eu queria, né? Eu digo que vem, passa o filme dessas situações que talvez você não quisesse ver. Mas, às vezes, isso vem muito do nosso interno, da gente achar que as pessoas, né, vão maltratar, vão discriminar. Isso pode até acontecer, mas quando você se entrega ao processo de ajuda, de auxílio, de tratamento, eu acredito que hoje eu sou muito mais feliz, eu acredito que hoje eu sou muito mais fortalecido em relação a todo esse processo. Eu convivo muito bem, né, com tudo isso. Digo que eu olho lá para trás e se não fosse aquela situação, talvez eu não estivesse nem aqui para contar a história. Essas fugas, essas coisas todas poderiam, né, levar não só a adoecimentos mais sérios, como também, né, a situações mais drásticas. Entendo. E hoje a depressão atinge cerca de 11 milhões de brasileiros, né? E no mundo 300 milhões, cerca de 300 milhões. Mas não são muitas pessoas que sabem o que é a depressão ainda, né? Tem aquela parte da população que sabe, está mais informada, mas a grande maioria não está tão informada. O que seria, então, a depressão? Quais são os sintomas e causas, assim, o senhor disse que é multicasual, quais são as principais causas e os sintomas, assim, que dá para perceber? Olha, se a gente for ver em relação às teorias hoje mais modernas, nós vamos perceber ainda que é um distúrbio químico, né? Ainda é entendido na medicina como um distúrbio químico do organismo, que tem diversas causas, a gente tem que levar em consideração as causas genéticas, tem que levar em consideração também aos efeitos do meio que a gente vive, né? As pressões que a gente hoje cada vez mais vai desenvolvendo, e esses sintomas eles vão se apresentando. Para alguns, aquela tristeza que vinha e melhorava, essa tristeza vai ficando cada vez mais frequente. Algumas pessoas apresentam, né, sonolência demais, é uma coisa que muita gente queixa, né, uma fraqueza. Às vezes começa com um processozinho de cefaleia e vai se arrastando, e você vai tendo aí outros sintomas, desde a irritação. Então você vai encontrar pessoas que estão rindo ali, né, mas às vezes ela tem um grau de irritação muito grande. Não é só aquela pessoa que está triste e, né, entra nesse quadro que tem esses episódios de depressão. A tristeza é algo que ela vai estar frequente no nosso dia a dia, é algo muito, e às vezes é até importante para que eu possa perceber algumas coisas, mas quando isso se arrasta muito, né, esses sintomas vão ficando muito frequentes, a gente vai começando a perceber isso com mais clareza. Eu vou tendo mais desânimo, coisas que eu gostava antes, eu passo a não gostar mais, né? Eu passo a me isolar, eu passo a conviver menos, inclusive com as pessoas que eu antes convivia, a não querer mais ir a lugares que eu ia antes. Então, são alguns dos sintomas que são mais agudos para a gente estar evidenciando, né? Então,
basicamente um resumozinho de como a gente poderia estar percebendo isso. E óbvio que hoje nós temos aí muitos profissionais especializados na área, né, como os psiquiatras, como os psicólogos, né, que muitas vezes percebem isso e fazem com que você busque essa ajuda. Então, eu digo, olha, hoje busque ajuda. Se tiver que tomar medicação, tome medicação. É importante. Se fizer terapia, faça terapia. E o que eu busquei, além de tudo isso, né, eu fiz outras coisas mais para poder dar uma guinada nesse processo também. E qual que é a hora assim que o senhor falou, eu tenho que procurar ajuda mesmo, que o senhor estava naquele momento de depressão e falou, tem que procurar ajuda, e qual que é a hora que o senhor considera que tem que ser procurada essa ajuda? Olha, eu acho que quando a gente trabalha muito hoje com autoconhecimento, você perceber algumas características do teu comportamento. Às vezes a esposa percebe, às vezes um filho percebe, né? O pai percebe. Às vezes você mesmo percebe, você sabe, mas você fica naquele momento ali, isso aí é só o estresse, né? Isso aí vai passar, isso vai, né? Com o tempo vai melhorar, e às vezes melhora mesmo, e depois volta mais forte. Então, quando você percebe que você está ficando muito triste, não está dormindo bem, está com sintomas físicos, e aí, às vezes, procura o médico de uma forma geral, o médico percebe isso na avaliação e te encaminha para um psiquiatra. Mas muitas vezes eu tenho muito paciente, né, eu atendo hoje, além da cirurgia, eu faço meu consultório de clínico geral mesmo. Muita gente procura hoje, né, por essas questões, então eles vão lá. Então, quando eu digo, olha, precisa buscar um psiquiatra, vou te encaminhar aqui, vou te encaminhar para um psicólogo. Não vou tomar remédio, se é remédio de doido, eu não vou tomar, não vou fazer tratamento. Então, aí, às vezes, é o momento que você deveria ir e você bloqueia, você não vai. Não, passa qualquer coisa para mim, uma vitamina, eu vou ficar bem. E aí, às vezes, onde a coisa complica. Né? Aí você passa 1 ano, 2, aquilo vai se arrastando, você vai ficando mais recluso e pode combinar até com as complicações. Né? Complicações como doenças crônicas, complicações como até o suicídio. Então, às vezes, muita gente passa por esse momento. As pessoas orientam, levam no médico, no clínico, o clínico avalia. É aquele médico que está acompanhando você e diz, olha, eu acho que você precisava buscar, porque você fez toda a bateria de exames cardiológicos, né? Fez exames aqui, está tudo ok e tal, mas olha, você está com comportamento, esses sintomas seus pode ser depressão, busca ajuda, vou te encaminhar. E aí muita gente foge e não quer buscar ajuda. Doutor, vamos supor assim, que existe um vírus na Terra, um vírus que obriga todo mundo a ficar em casa, que é o que estamos vivendo. Vamos brincar aqui no mundo da suposição, que todo mundo tem que ficar em casa, que aumenta o estresse, que aumenta todos os níveis de você não saber o que vai acontecer no futuro, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Estamos vivenciando agora. Como que isso afeta as pessoas e o que a gente pode buscar para melhorar o nosso dia a dia para que não seja totalmente afetado desse jeito, né? Sim, a gente vem trabalhando muito isso nesse período, desde o início. Nós tínhamos, pessoal, uma condição do estresse, que é essa carga, tá certo? Que o meio exterior, eu capto essa carga e o meu sistema interno decodifica, meu sistema nervoso central, os meus hormônios mexem com toda a minha química interna. Entendeu? Então, o estresse, ele mexe com o meu equilíbrio interno. Né? Então, muita gente pergunta, e esse estresse, essa carga é ruim? Olha, é uma resposta que todos nós temos, é uma resposta muito legal, mas para determinados períodos. Né? Isso ajuda o meu corpo inteiro, quando eu preciso me concentrar, quando eu preciso, por exemplo, fazer uma atividade, quando eu, por exemplo, eu entro numa cirurgia, eu preciso estar atento ali. Aquela carga de estresse naquele momento é maravilhosa, que me permite atuar com maior segurança, com maior prestígio. Mas o problema é quando eu saí, por exemplo, da cirurgia, eu saí do meu trabalho, e aí eu chego em casa, né, e aquilo me acompanha, aquela resposta. Eu vou dormir, aquela resposta está acompanhando. Eu acordo, aquela resposta está acompanhando. E isso, a longo prazo, gera uma exaustão, e essa exaustão desse processo regulatório faz com que as coisas comecem a
desestabilizar, né? E aí começa a apresentar, não é, aquilo que a gente chama de alterações internas no nosso organismo, seja alterações do ponto de vista inflamatório, imunológico, não é? Piora de doenças crônicas. Então, eu tenho dito que esse período foi um período que as pessoas tiveram que né, parar, ficar nos seus lares, para muitos, para outros veio a questão do vírus, muito presente. A gente começa a ver, por exemplo, nos profissionais da área de saúde, os profissionais se infectando, os profissionais, né, sendo internados, muitos amigos, outros falecendo, então esse medo aumenta mais ainda. Então, o que acontece? Eu tenho algo que do ponto de vista psicológico, que é a insegurança, quando que isso vai acabar, né? O medo de meu filho ser acometido, meu irmão, meu pai que está em outra cidade, vamos supor. Então, todo um processo de medo. E isso é um sentimento que a gente tem uma dificuldade muito grande de perceber sentimento e que a gente foi trabalhando com as pessoas e vendo. Ó, o sentimento é medo beirando pânico. Esse é o sentimento primordial que as pessoas começaram a apresentar, não é? E a gente sabe que isso, a longo prazo, começa a gerar, por exemplo, mais tristeza. E aí você pode incorrer num processo depressivo, não é? Essa tristeza vai se arrastando, essa carga vai se arrastando, doenças crônicas que eu posso ter, essas doenças podem chegar a piorar, ou haver uma falência do meu sistema imune e eu estar aberto não só para esse vírus, mas também para outras doenças. Então, a primeira etapa é que eu preciso entender que isso é uma resposta que está frequente, né? Na grande maioria das pessoas, que a gente tem percebido, não só no hospital, mas na sociedade em geral, né? E essa resposta está aí avançando, e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa contrapor o lado da balança. E o que é que eu posso fazer para fazer essa balança que está assim, ela subir? E aí, hoje, muita gente nos pergunta, e como é que eu posso me prevenir? Olha, 3 coisas são extremamente importantes. Eu coloquei isso com essa visão mais ampla hoje que eu tento buscar da saúde. Trabalhar a parte corporal, trabalhar a parte mental e trabalhar a parte de consciência, para muitos conhecida como a parte espiritual. Como é que eu trabalho o corpo? Então, eu tenho dito, tanto aos profissionais quanto às pessoas em geral. Olha, pessoal, o corpo, ele tem algumas coisas interessantes frente ao processo do vírus, né? Que são os fatores que podem fazer com que você agrave se você tiver uma infecção viral. Tanto essa como qualquer outra. Por exemplo, a obesidade, a hipertensão, não é? Tem sido, os trabalhos têm mostrado isso, o diabetes, doenças cardiovasculares prévias, doenças pulmonares também prévias. Não é? Então, como que eu vou mexer com o corpo aí para tentar diminuir um pouco essas coisas? Então, já está explicado aí. Veja só, eu preciso atuar, por exemplo, com uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação, né? Se você puder, um nutricionista possa te orientar, para que você possa perceber os alimentos que são legais, que podem te ajudar, não é, nesse momento, a você ter uma linha aí alimentar que possa te proteger também. Atividade física regular. Como é que é uma atividade física regular? Né? Pelo menos que eu faça uma atividade de meia hora e 5 dias na semana. A gente tem 24 horas no dia. Eu preciso de 30 minutos me mexendo, pelo menos já modifica muito. Aquela média de 140 horas semanais, né? Não é 140 horas. 150 minutos. 150 minutos semanais. 40 horas seria muito, né? Era muito. Se eu fizer 30 minutos, 5 dias na semana, eu já saio da fase do sedentarismo. Mas eu queria deixar um alerta, que é muito interessante já, nessa parte do corpo. O Brasil, hoje, é considerado um dos países mais sedentários do mundo. Você vai encontrar isso aí, tá? Para fazer edição, você vai encontrar matérias mais diversas possível. O Brasil é um dos países mais sedentários do mundo, tá? A gente vai encontrar, por exemplo, a hipertensão em cerca de 35% da população brasileira. É um fator de risco para o processo da pandemia. Se você
pegar 35% de 200 e tantos milhões, vai dar uma média de quase 80 milhões de brasileiros. Muita gente. Não é? Aí você vai pegar o diabetes, você vai pegar aí matérias que falam que o diabetes nos últimos 2 anos, se eu não me engano, isso foi uma matéria aí de algum jornal de 2017, uma pesquisa de 2017, que o diabetes cresceu, se eu não me engano, 31% nos últimos 2 anos. Né? Há uma expectativa disso chegar a 150% até 2030, se eu não me engano, ou é 2035. Aumentar em 150% os números. Mas aí eu chamo a atenção de que, olha, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo. Cerca de 35% da população tem hipertensão aí. Então, isso é um fator muito complicador nesse processo. Então, a gente precisa, né, trabalhar essa parte corporal. E aí, outra coisa que é interessante, além da atividade física, que você pode fazer no seu lar. Hoje tem programas aí online, né, que podem mostrar a você, ou você fazer uma própria atividade dentro de casa, a própria caminhada que você possa fazer, mexer o seu corpo, fazer atividades como cuidar do jardim, lavar um prato, né? Tudo isso faz com que você se movimente. O cuidado com a alimentação, que é outra coisa, todo mundo brinca, né? E fala, vou sair da quarentena com 300 quilos. Se a gente puder mudar e entender, olha, eu posso sair da quarentena agora, pessoal, não tenho mais desculpa, porque eu, por exemplo, tenho uma carga de trabalho muito grande, não tenho tempo, né? Agora eu tenho tempo. Então agora é a hora de você cuidar do seu alimento, de você fazer o seu cardápio, treinar isso para que quando a coisa acabar, você já saia melhor desse processo. Então, 2 coisas extremamente importantes. A terceira, que eu chamo a atenção desse pilar corporal, é a questão da respiração, tá certo? O Brasil, olha, a turma que ganhou o Nobel de Medicina no ano passado, se você for buscar lá, foram pessoas que estudaram a relação do oxigênio das células ao oxigênio, ou seja, principalmente a hipóxia. A hipóxia seria a baixa desse oxigênio. A gente está respirando muito mal pela ansiedade. A gente respira muito mal, não é? E aí eu coloquei até no livro de uma forma clara para as pessoas o seguinte: um carro ele se movimenta com combustível, não é isso? Você para lá no posto, o cara bota o combustível, o motor vai funcionar. Agora, nós funcionamos para produzirmos a nossa energia também com combustível. Um desses combustíveis se chama oxigênio. Então, se eu não estou respirando bem, a minha célula não vai produzir energia tão bem. Então, você manter uma respiração mais equilibrada, uma respiração mais completa, isso pode ajudar também. Então, as técnicas de exercícios respiratórios ajudam nesse momento. Então, no corpo, pessoal, outra coisa muito interessante é o sono. Você vai ver que o brasileiro também, na América Latina, é um dos países que está dormindo cada vez mais pior. Então, a qualidade do sono, né? A gente não está tendo, a gente está levando todos esses problemas para a hora de dormir. Então, dorme mal e uma noite mal dormida, você sabe como é. Para os profissionais da área de saúde, a gente fala muito dessa questão porque esse impacto, a longo prazo, né, ele acaba trazendo dano também para a nossa saúde. Então, a qualidade do sono é uma coisa que a gente precisa ter. A gente precisa descansar. Então, 4 coisas interessantes na parte corporal, como dica, para que a gente possa estar fazendo aí, que com certeza melhora muito o nosso ambiente interno, frente ao estresse. Sono, alimentação, respiração e atividade física. No pilar mental, esse, pessoal, eu digo, olha, nós somos o país do futebol, do voleibol, e somos o país, um dos mais sedentários do mundo, que é a nossa praia. Imagine lidar com esses aspectos da mente, pessoal. Nós não temos ainda essa prática, nós não somos desse berço. Embora hoje, por exemplo, nas escolas, já se comece a colocar, não é, a saúde emocional, já se trabalhe hoje nos programas aí empresariais, a inteligência emocional, a gente vem buscando, né, tentando engatinhar e trabalhar isso com esses temas, mas não é muito a nossa praia, mas a gente precisa. Por exemplo, uma das coisas muito interessantes, eu vi até uma publicação de um professor de Harvard, tá? Uma publicação agora recente,
que ele fala? Ele fala do impacto que as notícias têm na nossa saúde e no nosso bem-estar. Esse artigo está no Jornal de Promoção à Saúde norte-americano. E você pode, depois eu posso até passar o link para você. O impacto que tem as notícias ruins, tá certo? Na nossa saúde e no nosso bem-estar. E a gente percebe isso na prática, no diálogo. Então, muita gente, a gente diz, olha, se você não consegue lidar com isso, evita. Né? Desse pilar mental, isso vai atrapalhar o teu sono. Né? Então, a gente tem que ter uma preparação para o nosso sono. Então, tem gente, por exemplo, vai dormir e não tem essa preparação. Tem já gastrite, doença do refluxo, aí come um prato bem grandão, vai ver notícia ruim, à noite vai acordar sufocado. Tinha gente nesse período que se via no respirador. Acho que de tanto falar no respirador, tinha gente que estava vendo já, ligava para mim, o pessoal dos grupos de apoio, olha, eu estou me vendo já com o respirador, acordei sufocado, gente somatizando. O que é essa somatização? Não tinha nada do ponto de vista patológico, não estava com vírus, com nada, mas já se via aperreado. Então, todo esse processo dificulta nesse momento. Então, o pilar mental. Pessoal, se eu não estou conseguindo lidar com notícias, evita. Ou segue a orientação desse pesquisador. Para cada 3 notícias ruins, coloca pelo menos uma boa, para você fazer um pouco da balança. Fazer o contraponto. O contraponto. A outra coisa interessante, que eu gosto muito, pessoal, é a própria gratidão. A gratidão e outras técnicas que a gente vai falar, como a meditação, como a oração, você é de uma crença, seja ela qual for, orar, meditar, agradecer, tem correlatos neurais, a ciência começa a demonstrar, tá? Fazendo pesquisa, colocando a pessoa dentro de uma ressonância magnética e mapeando o cérebro durante ela meditar ou sentir gratidão, ou orar, começou-se a perceber que os correlatos neurais, eles fazem a balança dessa cascata do estresse. Né? Eles atingem áreas neurais do nosso sistema nervoso central que faz com que eu freie um pouco essa cascata do estresse. Né? Mas aí eu pergunto, a gente reclama mais ou agradece mais? A gente reclama mais ou ora mais? Então a gente precisa perceber como que isso está presente no nosso dia a dia. Mas essa gratidão, doutor, será uma gratidão existencial, uma gratidão de agradecer mesmo no dia a dia, coisas do dia a dia? Existem diversas formas e metodologias. Como você vai na ciência, eles têm uma metodologia. Então, por exemplo, eu posso fazer uma carta, endereçada a uma pessoa que eu queria expressar a minha gratidão. Por exemplo, eu tive uma madrinha que ela foi quem era dona de uma escola que tinha aqui na época, e eu estudei na minha infância, porque eu não tinha condição de estudar nessa escola, com bolsa, e foi ela que me ajudou. Então eu fiz uma carta, então você fazia uma carta, agradecendo, contando toda a história, o quanto que ela foi importante. Então, uma carta a uma pessoa que você queira agradecer é uma forma de você treinar a gratidão. Né? Então imagine se você tiver aí 100 pessoas que você queria agradecer. Eu queria fazer uma carta à minha mãe, meu pai, meus irmãos. É uma forma. A outra é você fazer um diário. O diário da gratidão que a gente chama, você coloca lá, eu sou grato hoje porque acordei, eu sou grato hoje porque estou vendo a minha filha, eu sou grato hoje, né? Porque eu estou bem de saúde, eu sou grato. Um diário de gratidão. Existe aquela ampliação. E essa ampliação da gratidão é quando eu começo a me conectar. Por exemplo, eu agradeço ao sol. Mas o sol não fez nada por mim. Olha, eu agradeço ao sol. Através do sol, essa fruta que eu estou me alimentando agora, teve a participação dele. Eu agradeço a chuva. Essa fruta que eu estou me alimentando veio pela participação dela. Eu agradeço a terra. Todas elas fizeram com que essa potência que era essa semente virasse essa fruta. E que agora vai virar energia para mim. Então eu começo a ampliar esse leque da gratidão, né, para um campo cada vez maior. Mas aí é treino. Eu vou treinando e vou percebendo isso no meu dia a dia. Tanto quanto a meditação, né, e a meditação hoje também vem sendo implicada, tá, estudada e sugerida como uma prática que você possa estar no seu dia a dia trazendo muito bem-estar para você.
né? E aí, como é que são as técnicas? Aí existem diversas técnicas. Essa mesma forma que eu agradeci agora serve como uma meditação, né? E cada um vai encontrar isso aí hoje, do seu jeito, da sua forma. A oração, seja ela qual for a sua crença, a oração pode ajudar bastante. Então, a ciência também mostra várias pesquisas feitas aí com a oração. Então, pilar mental, algumas das práticas, a música, eu gosto muito, a musicoterapia, né? A música ajuda você, né? De manhã, quando eu vou para o trabalho, em vez de eu ligar o rádio, a TV antes de ir e ver número, não sei o que, eu boto a música lá que eu gosto, do Roberto Carlos, ou da minha infância, Engenheiros do Havaí, Legião Urbana, e aquilo me dá um ânimo, né, para que eu chegue melhor no meu trabalho. Então, algumas coisas do pilar aí mental. E do pilar consciencial e espiritual, eu começar a entender por que é que eu acordei hoje, por que é que eu vou trabalhar. Eu digo sempre, esse exemplo para os profissionais da área de saúde, nos treinamentos que a gente faz. Por que você veio trabalhar hoje? Né? Por quê? Porque eu preciso ganhar o dinheiro, pagar as contas. Show de bola. Isso aí é uma das coisas. Mas o que é que você veio fazer aqui? Eu vim cuidar dos pacientes. Quem são os pacientes? Os pacientes o seu José, do município tal, Dona Maria, tá. E quem mais? Quem é que pode ser mais esse paciente? Pode ser minha mãe, pode ser meu amigo, pode ser meu vizinho. E quem mais? Pode ser eu. E aí a gente está vendo cada vez mais, digo, olha, a gente está vendo no noticiário e está vendo cada vez mais próximos as pessoas que fazem parte do nosso círculo. Então, eu saio do campo que era só o financeiro e entro num campo agora que era o quê? Essa prática resulta em mim mesmo. Um autoconhecimento. Então, isso dá uma força muito grande para que quando eu chego em casa eu perceba no final do dia, olha, o que eu fiz foi ok, o que eu fiz poderia ter sido feito de uma forma melhor, posso estar tranquilo com o que eu fiz, o que é que eu posso melhorar, então eu começo a me autoconhecer melhor. Eu começo a perceber, não é, aquilo que eu fiz ao longo do dia e que tem impacto sobre mim. Não é? Aí aquilo que muita gente conhece como propósito, missão, começa a se desenvolver. Eu utilizo a minha profissão para um crescimento. Então, esses 3 pilares, Ricardo, eu acredito que assim, são pilares que podem ser fundamentais na prevenção e também no nosso campo de atuação. Então, a gente tem levado isso para as pessoas. O pilar espiritual é o que acaba mais indo e terminando na gratidão, né? Da pessoa fazer uma reflexão sobre aquilo e acabar agradecendo certas coisas, né? Isso, eu digo que esses pilares são interconectados. Eu coloquei de uma forma didática, os 3 separados, para que a gente pudesse ver, mas um influencia no outro. Quando eu começo a fazer o corpo, essa parte corporal influencia nessa parte mental, a parte mental influencia essa parte espiritual e consciente. Eu acredito que isso faz uma fusão, não é? E faz com que a gente tenha mais qualidade, mais bem-estar, mesmo diante das adversidades. E aí é onde entra uma coisa, hoje muito pesquisada, muito falada, que é a resiliência. É diante da problemática eu buscar soluções criativas, eu buscar formas alternativas de encarar o processo que a gente está vivenciando. É a resiliência. É a força de, mesmo diante de tanta dificuldade, eu buscar formas as mais diversas possíveis de transformar tudo isso que a gente está vendo, vivenciando, em coisas legais, né, dentro do nosso planeta. O senhor que está na linha de frente assim do combate ao coronavírus, por experiência própria, como que o senhor está mantendo a sanidade, está se mantendo em pé todo dia e conseguindo passar isso para as pessoas? Na verdade, a minha parte frente a esse processo foi treinar as equipes. Né? O hospital foi dividido em duas partes, mas que se interconectam. Então, eu fico na parte da atuação do trauma e treino as equipes frente a esse processo. Mas sempre chegam pacientes que estão ali no dia a dia, a gente está sempre ali recebendo pacientes que hoje a gente não sabe. Eu digo, a gente está aqui, mas a gente não sabe o paciente que vem
se ele hoje tem coronavírus ou se ele não tem, né? E as equipes que a gente vem treinando, a gente vem passando para elas isso porque nós fazemos no nosso dia a dia. Acredito que se eu não viesse fazendo isso, o negócio é muito complicado. Então, a minha prática é fazer isso, é dar todo esse processo a partir do autoconhecimento, você perceber a hora que você precisa parar um pouco para descansar, você perceber um pouco a hora que você pode, não é, naquele momento, fazer uma determinada prática. Isso eu já venho fazendo, não é, desde quando houve essa mudança da depressão. Quando eu parei e vi o que a doença, quando para você, eu digo que eu já tive uma quarentena de 2 meses que eu não saí nem do quarto. Né? 2 meses onde passou esses filmes todos. Hoje, quando começou todo esse processo, eu parei e comecei a perceber que tudo que a gente vinha treinando pode ser muito importante. Porque, olha, os números também, quando a gente vai buscar esses números, eles não são favoráveis. Na prática, a gente pergunta os profissionais da área de saúde, por exemplo, e aí até pela questão desses conceitos de qualidade de vida, não é? Desses conceitos de bem-estar, mas uma boa parte não faz atividade física, uma boa parte não tem um cuidado com a alimentação, e tudo isso tem um impacto. Né? O que eu venho fazendo é justamente o que eu já vinha fazendo e agora eu intensifiquei mais ainda. Né? A gente vem intensificando mais ainda esses conceitos, né, de trabalhar esses 3 pilares. Chegar em casa, vamos trabalhar isso. No hospital, parou um pouco, vamos trabalhar também um desses conceitos. Vamos ver o que a gente pode fazer ao longo do dia para contrabalancear. Eu digo que é treino. A gente precisa praticar no nosso dia a dia. Eu acho que não adianta entrar... Tipo, entramos nessa pandemia, a gente teve que ficar em casa, teve muita gente que está praticando algumas coisas, inclusive a solidariedade, mas eu acho que se as pessoas não fizerem isso, elas não vão entrar de um jeito nessa pandemia e entrar amassadão e sair tudo limpinho, tudo arrumadinho, sem fazer esse trabalho interno, né? De que a pandemia ela tem um convite muito interessante. Eu digo que é um aprendizado individual e um aprendizado coletivo. Aprendizado individual que vai ser uma mensagem só para você. Você vai perceber, por exemplo, se você estava trabalhando demais. Eu comecei a ver alguns amigos que dizem, cara, eu tenho uma piscina lá em casa, eu não sabia o valor que tinha a minha piscina, junto com os meus filhos. Eu conheci melhor agora a namorada do meu filho, o outro diz o namorado da minha filha, eu conheci melhor agora. Quem diria que eu teria saudade do namorado da minha filha ou da namorada? Tem gente que fala isso. Eu não sabia o valor que tinha a piscina da minha casa, alguns amigos falam. Né? O outro diz, cara, eu achava que esse negócio ia complicar o meu casamento. E eu comecei a conversar mais com a minha esposa. Ela começou a ter uma abertura maior comigo, eu com ela. Outros, por outro lado, dizem, eu não sabia que o meu casamento estava tão fracassado. Né? E a coisa complicou. A gente não se entende, a gente não consegue ficar no mesmo ambiente. Que às vezes, por exemplo, brigar lá, eu viro um workaholic, ou eu vou beber, eu vou fugir. Então tem um aprendizado individual, né? Aí você começa a perceber os valores que os seus filhos têm, as dificuldades que ele tem, né? Como que a escola virtual, eu fiz um artigo agora, como é que a escola virtual entrou na vida do nosso lar, dificuldades, os aprendizados que cada um tem. Então, a gente começa a perceber, por exemplo, diante de tudo isso, será que eu vinha, por exemplo, fazendo uma gestão financeira legal, agora está me fazendo falta, eu ouvi falar, mas eu não apliquei o conceito. Né? Depois disso, eu quero aprender agora, porque se acontecer algo assim, eu tenho uma gestão financeira melhor. Tem muito aprendizado individual. E coletivo, a gente vai ver os mais diversos. Né? Coletivo, a gente vai ver realmente o quanto que as pessoas são solidárias. Nós vamos ver o quanto que a ciência está correndo para dar suas respostas. Né? Isso aí é algo que o mundo inteiro vendo isso. O planeta, as mudanças que a gente tem visto aí pelas notícias, né? E espero que essas notícias realmente sejam
verdadeiras, a camada de ozônio se recompondo, bichinhos que estavam em extinção aparecendo, bichinhos entravam em locais que antes não apareciam. Então, aprendizados coletivos os mais diversos, né, que a gente também vai começar a perceber com o tempo, né, o quanto que isso vai fazer o nosso planeta avançar, talvez no futuro, naquilo que muitos já chamam de mundo pós-pandemia, mas que já está existindo para algumas pessoas através da reinvenção do mercado, da reinvenção da sobrevivência. Então, são aprendizados individuais e coletivos que nós estamos sendo convidados a ter nesse momento. A gente passou por bastante partes, assim, até que o senhor comenta no seu livro, que eu estava vendo aqui os capítulos da obra, que fala transformando sobrevida em vida, o papel da gratidão como elemento curativo, o papel da família, né? Sem família não há sucesso, as roupagens da gratidão, que é um pouco sobre o que o senhor falou, e como aplicar a ferramenta de combate à depressão. Como aplicar a ferramenta de combate à depressão agora para as pessoas que estão totalmente deprimidas com as diversas coisas que aconteceram nesses últimos 2 meses? Se você se perceber diante de todo esse processo, não demore a buscar ajuda. Busque ajuda primeiro dos profissionais que podem te ajudar, tá certo? Você percebeu que está deprimida, ou alguém está com esse olhar, então aceita, eu ainda digo que isso aceita a ajuda e vai buscar os profissionais que podem te ajudar. Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja o teu médico que te acompanha e aí ele vai dar um encaminhamento. Isso pode te ajudar muito. E a partir daí, amplia esse olhar, né? Nesses 3 pilares aí que eu trouxe para você, né? Esses 3 pilares que são extremamente importantes. Esse pilar corporal com tudo isso, e ainda acrescenta a questão das medicações, que são importantes, né, que fazem com que a gente tenha uma estabilização do processo. E esse pilar mental e o pilar aí, consciencial e espiritual. Tenta desenvolver esses 3 que eu acredito que pode te ajudar a desenvolver uma coisa chamada resiliência, a capacidade de, no momento, né, de ser amassado, você depois com uma mola vir com uma força muito grande depois, né, e com certeza manter essa capacidade de ser feliz. Doutor Jean, a gente está chegando aqui ao fim da entrevista, desse bate-papo, muito produtivo, e no final aqui do programa a gente sempre faz um quadro chamado hashtag, que a pessoa cria uma hashtag e passa uma mensagem. Pode ser hashtag sobre qualquer coisa, hashtag amor, hashtag resiliência, hashtag mais gratidão, aí vai do senhor aí. Então qual seria a hashtag que o senhor criaria? A hashtag que eu digo nesse momento é a hashtag amor, né? Nós possamos amar mais, principalmente, né? Começa por cada um de nós. Amar, independente de como eu esteja hoje, mas amar a cada célula que está no meu corpo. São trilhões que estão aí no dia a dia, trabalhando, não é, para que eu esteja aqui nesse momento falando com vocês, que vocês estejam me assistindo. Então, que eu possa amar cada vez mais essas células, possa cultivar com amor. Olha, o meu dedo, o meu braço, o meu olho, né? Olha, eu amo cada uma de vocês. Enviar essa mensagem de amor. Olha, que vocês funcionem aí em equilíbrio, bater esse papo legal com essas células, né? Que fazem esse funcionamento. Então, ame essas células, ame você, né, como consciência, desenvolva esse amor interno por você, independente das falhas que você possa ter cometido ou que você vai cometer. Desenvolva esse amor, né, esse carinho, essa ternura por tudo que você já experienciou, vivenciou nessa vida. Desenvolva o amor, não é, pelo planeta. Esse planeta lindo que fornece tudo, né? E a gente precisa, através aí, como a gente colocou, dos seus elementos naturais. Desenvolva esse amor pelos outros irmãos, pelos semelhantes. Aqueles que estão passando nesse momento por um processo de dificuldade. Aqueles que estão passando nesse momento pelo processo da perda, da separação.
nós tenhamos compaixão por cada um, não é? Tenhamos amor por cada uma dessas pessoas. Então, deixo a vocês a mensagem do amor. Que nós possamos crescer enquanto sociedade, enquanto humanidade, que possamos crescer através do amor. Essa é a mensagem, o sentimento que eu deixo, a hashtag amor. Hashtag amor do Dr. Jean Rafael, um arapiraquense que está na linha de frente aí do combate ao coronavírus. Foi um prazer conversar com o senhor. O livro A Ciência da Gratidão encontramos aonde? Eu achei na Amazon. Hoje nós temos o livro A Ciência da Gratidão disponíveis em algumas plataformas online. Acho que é o melhor mecanismo nesse momento. Então, diversas plataformas, se você colocar lá no Google, vai aparecer. Acho que tem na Amazon e tem outros portais também que o livro está disponível. Então, nós temos aí o livro disponível. E aqui na nossa cidade está em alguns estabelecimentos que estão funcionando ainda, né, que são essenciais. Em Maceió também, mas pelo Brasil e pela Literary Books, né? Pelo próprio site da editora você consegue também. Eu vou colocar o link aqui na descrição para quem quiser pegar, adquirir o livro. É muito bom, já digo de antemão que é muito bom. Tem assuntos muito pertinentes. Vocês vão saber quem que é o Dr. Smith, vão conhecer quem que é o famoso Dr. Smith do livro. E foi um prazer muito grande falar com o senhor, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Ricardo, pela contribuição, que a gente possa palmilhar, ou seja, trocar nessas experiências nesse momento. E quando eu falo, eu sou o primeiro que aprendo, tá? Eu sou sempre um aprendiz, me coloco sempre como um aprendiz nessa vida. E sempre que a gente pode contribuir também, eu acho bem legal, acho bem significativo. Então, só agradecer a você e a audiência aí que está nos assistindo. Se o pessoal quiser entrar em contato com o senhor, procurar no Instagram. Entra no Instagram, Jean Rafael Oficial, lá tem os contatos, né? Para a gente poder aí, né, fazer nossas palestras, a gente poder fazer nossos cursos aí. A gente sempre está colocando lá no Instagram. É só mandar uma mensagem no direct mesmo que o senhor... A gente entra em contato. Demora um pouquinho, mas vai, né? Vai. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse foi o Dr. Jean Rafael. É escritor, é médico cirurgião. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. E até a próxima conversa com vocês aí, nossos telespectadores, espectadores. Deixa o seu joinha, se inscreva aqui no canal, que sempre vai ter um bate-papo toda quarta-feira aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, doutor, novamente. Um abraço a todos.